Chega a TDAH na clínica, a gente até conversou sobre isso, é muito comum, além de você ajudar o paciente a manejar os sintomas inerentes ao transtorno, mas você tem que reformular toda uma crença do paciente que ele é absolutamente incapaz, que ele nunca vai conseguir. É uma areia movediça. A pessoa começa com a sua disfuncionalidade neurobiológica, neuroquímica. Isso. E a partir dela, com aquilo que ela vai recebendo do ambiente, do tipo, você não consegue, você fica quieto, só ele fica de castigo. Isso. Aí ele vai se afundando em comorbidades do tipo depressão, sintomas de incapacidade. Perfeito. Uso de substância. Para fuga da realidade. Aí é aquele macaquinho subordinado. Pô, é só eu que apanho aqui, só eu que fico de castigo, os meus colegas não sei o quê. Começa a usar droga, começa a fumar, começa a usar álcool. Então, às vezes fica até com um comportamento mais violento. Porque é foda, né, cara? Você tem uma modulação de uma sociedade que joga aqueles traços que você tem contra você, em vez de ajudar você a lidar com eles, obviamente aquilo se torna uma camada sobre camada de disfuncionalidade. Exato. Então, quando você vem para a clínica, a gente normalmente tem que reestruturar toda essa crença que o paciente tem de ser TDAH. Que isso, aliás, ontem ali teve muita gente que me falou isso. Pô, cara, procurei ajuda, descobri que eu tenho TDAH, eu tava me fudendo, não conseguia fazer as coisas, não sabia por quê. Hoje eu entendi que não sei o que eu posso conseguir fazer, me organizando e tal. Modulando o ambiente. Modulando o ambiente, etc. Então, com certeza, assim, eu tenho uma visão muito particular sobre essas questões de transtorno bipolar, por exemplo, ansiedade, toque. Cara, se você conseguir manejar o seu ambiente, tipo você faz com os livros... Cara, se você não tivesse tido essa sacada dos livros, velho, você provavelmente ia se sentir um merda, cara. Você ia falar, pô, não leio 2 capítulos de um livro, cara. Cara. Mas você hoje consegue ler os livros porque você teve um pequeno hackzinho, modulou a forma de você interagir com os livros. É uma constante tentativa e erro, sabe, Eslen? Isso começa desde a infância. Então, desde a infância, as mães às vezes me perguntam assim, mas falam que tem que botar no esporte, praticar atividade física, obviamente com a atividade física isso regula vários hormônios e neurotransmissores, mas aí ela põe o menino na luta, e o menino não gosta de luta. Ele vai ter aversão àquilo, além de ter aversão, não vai causar o efeito que deveria causar. E vai estressar ele. E vai estressar. Pior ainda. Ele vai se sentir pior sempre... ainda. Eu acho que o TDAH ele é uma constante tentativa e erro. Principalmente a questão das pessoas... Muito TDAH, eu tive esse estigma, tá? Muitas pessoas falavam pra mim, da família mesmo, assim, pô, você nunca termina nada. Você vai pro karatê, não passa da faixa amarela. Você vai pra natação, não fica mais de 3 meses. Você vai fazer não sei o quê, desiste depois. Isso é uma característica muito própria nossa. É perder o interesse depois de um tempo, com muita facilidade. Mas o que eu acho é que na hora que a gente encontra aquilo que a gente ama, a gente pode até utilizar um artifício que é conhecido como hiperfoco, que eu não acho que seja necessariamente uma qualidade, só numa situação muito específica. O próprio Barclay fala isso, que o tal do hiperfoco, ele justamente faz parte dessa nossa disfuncionalidade do córtex pré-frontal, porque você inicia uma tarefa e você não tem hora para parar. Sendo que você deveria fazer 2 horas uma coisa, 2 horas outra e tal. Seu dia fica disfuncional Você também. tem que meio que transformar uma disfuncionalidade numa funcionalidade. Uma funcionalidade. E isso aí através de um ambiente muito específico, do tipo assim, o cara que ganha dinheiro jogando Counter-Strike. O cara fica ali 8 horas jogando, nadando. A gente pode falar Michael Phelps, tudo, desenhando grandes artistas. Criativo. Mas aí que tá. Essas pessoas que conseguem fazer do seu ambiente uma espécie de hiperfoco e aquilo ser rentável para você e te trazer sucesso, são ambientes tão específicos que na hora que a gente fala assim, tá vendo? O fulano é presidente da Microsoft, o outro é campeão olímpico da natação. São pessoas... TDAH, não? Dizem que Bill Gates tem TDAH. Falam que tem dislexia, tem TDAH. Cada um puxa pro teu. Mas dizem que tem. Eu acho que ele é bipolar. Acho que ele é bipolar. Pronto. Às vezes pode comorbidade, né? Mas falam que o Michael Phelps tem, e ele é realmente a maior referência nisso com relação ao esporte, né? Tem uma outra ginasta também americana que tem. Mas o lance é o seguinte, chega no momento que você consegue mergulhar naquela atividade e você tem realmente ganhos sensacionais, porque o teu hiperfoco é o teu ganha-pão. Agora, a cada Michael Phelps, a cada Bill Gates que está ali, que ele vencendo, utilizando, até transformando uma disfuncionalidade em funcionalidade, a questão da natação, que o Michael Phelps viciou naquilo e tal, hiperfocou. Mas imagina se ele não pudesse nadar, cara. A vida Exato, dele ia ser um inferno. Ele ia deprimir. A cada um daquele merda, ali, véio. tem milhões de pessoas que não conseguem ir no trabalhando escritório. No banco. Você tá doido, velho. Uma planilha. Não dá conta de jeito nenhum.
E aí o cara ia ser, o cara em vez de ser um herói, símbolo do TDAH, o cara ia ser um merda. Só porque tá no ambiente errado. Então, o que eu falo é o seguinte, quando as pessoas ficam batendo cabeça, do tipo assim, eu tenho que perseverar naquilo que eu não gosto. Eu falo assim, velho, não perde tempo, cara. Eu acho que o TDAH, ele tem que ser um farejador. Boa. Ele tem que ser um cão farejador. Eu acho que todo mundo... Essa parada que você falou de tentativa e erro é uma coisa muito legal. Eu acho que todos os organismos, até levando em consideração aquela seleção de comportamento no nível 2 ontogenético que a gente conversou antes, que você tem TDAH, que é o que você fez. Eu tive várias experiências com os livros. A grande maioria delas foi frustrante. Eu não consegui ler, então não foi reforçadora, até que eu chequei uma que foi. E essa uma que foi, eu segui repetindo ela durante a minha vida. Então, você teve uma variação comportamental, teve uma que foi reforçadora, você perpetuou ela para frente. Foi um comportamento selecionado pela consequência. Eu acho que todos os humanos têm que fazer isso, com ou sem TDAH. Mas eu acredito que o TDAH, ele não opera dentro de uma faixa de normalidade. Eu posso ver o que eles fazem e aprender com os erros dele. O TDAH talvez não. O TDAH tem um próprio algoritmo. Cada um com TDAH. E geralmente é muito prático. O TDAH não aprende muito com teoria, com a prática. Exato. E não aprende muito olhando o amigo que tem TDAH. Talvez você consiga pegar grandes conceitos, mas para você vai funcionar de um jeito específico e você tem que ir tentando, tateando, farejando até que você encontre o seu ponto e consiga desenvolver em cima dele.